falar para vocês sobre as propostas pedagógicas, as atividades. Então, como é que eu faço uma atividade adequada e que seja interessante para os bebês? Vocês querem saber como? Acho que todo mundo está aqui para isso hoje, né? Então, vou colocar aqui os slides da nossa aula. Licença. Então, as propostas pedagógicas para bebês de 0 a 24 meses. Por que observar estes pontos aqui antes de a gente fazer a nossa proposta pedagógica? Olha só os pontos que eu coloquei aqui que a gente tem que observar, para vocês questionarem, né? Por quê? A intencionalidade, a fase do desenvolvimento, os interesses demonstrados pelos bebês e também o currículo. Por que, né, observar cada um desses pontos? Então, aqui a intencionalidade, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. A nossa intenção pedagógica, qual a intenção que eu tenho com essa atividade que eu estou planejando? A fase do desenvolvimento, né? Porque se eu não sei em qual fase que o meu bebê, que a minha criança está, eu não sei o que levar para ela, para ajudá-la a se desenvolver, para passar para a próxima etapa, né? Os interesses que os bebês demonstram e também o currículo. Aqui para nós o currículo vai, né, depois vou mostrar a BNCC, que é o documento nacional nosso, né, e o de cada cidade também. Então, a gente vai ver por que que a gente tem que observar esses pontos aqui. Primeiro, né, por que ter uma intencionalidade? Então, o que que é a intencionalidade que a gente fala? A intencionalidade nas atividades são as nossas intenções pedagógicas, né? A intenção pedagógica é o que que eu pretendo com isso, né? Eu posso ter várias intenções, além de eu trabalhar os objetivos que a gente vai ver, eu posso ter outras intenções, né? No meu coração, na minha vontade de ensinar. Por exemplo, né? A intenção de manter os meus bebês em contato com a natureza, de proporcionar para eles movimentos livres. Eu posso ter várias intenções juntamente com objetivos. Então, o objetivo e a intencionalidade não são a mesma coisa, né? A intencionalidade ela traz também com ela os objetivos, mas eles não são a mesma coisa. Então, a minha intenção pedagógica é isso, né? O que eu quero além dos objetivos, né, que estão lá nos documentos oficiais. Então, saber o que o bebê precisa, né? Conhecer as fases do desenvolvimento, currículo e os interesses do bebê. Como a gente falou, né? Se eu não conheço a fase do desenvolvimento, eu não sei o que que eu levo para ele passar para a próxima fase. Então, eu também preciso conhecer isso, né? E qual a experiência que eu quero proporcionar? Também entra na parte da intencionalidade, né? Como eu falei, eu posso ter a intenção de proporcionar para eles uma experiência que eles estejam em contato com os elementos naturais, né? Com materiais naturais e em outro momento com elementos naturais. Por exemplo, né? Eu posso proporcionar para eles que eles tenham esse contato com os elementos naturais através da água, outro dia através da terra. Em outros momentos a gente vai aprender, não vai ser hoje, não vai ser nessa aula, mas a gente vai aprender também como a gente traz para os bebês, para eles conhecerem também do elemento fogo, né? Que a gente acha que, meu Deus, vai trabalhar com fogo com os bebês? Dá sim, a gente também consegue trabalhar com eles. Basta você ter a intencionalidade clara daquilo que você quer. Olha só, tem gente aqui dizendo que trabalha com 31 bebês. Outra tem 14 e no momento está sozinha. Não é fácil, né? Eu acredito, eu estou lá com os meus 10 como auxiliar e tem dias que é, é corrido, né? 9 bebês, tem 4 bebês e uma auxiliar. Então, vou passar para o próximo slide aqui. No meio dos slides aqui, né, eu vou trazendo algumas imagens para ilustrar para vocês. Então, essa imagem aqui eu acho esse espaço que eu promovi para eles foi no espaço externo, em contato com a natureza. Eu já mostrei uma imagem referente a ele antes, só que eu acho que foi muito rico, né, de muita riqueza. Ele tem muitas intencionalidades aqui. Então, além de eu desenvolver, né, a exploração, que a gente olhando assim, né, eles vão brincar com aveia.
Realmente, nesse dia eles brincaram bastante com a aveia em flocos. Então, o principal foco estava na exploração, só que eles tiveram tantas outras aprendizagens, né? Eles estavam no espaço externo, então a minha intenção já começou por aí, de tirar esses bebês da sala, né? De desemparedar esses bebês, de trazê-los para a rua, de oferecer um espaço estético, um espaço bonito, um espaço atraente. Quando eles veem, né, um espaço arrumado para eles, eles já se interessam, eles já vão para conhecer, para ver o que que tem. A gente explorou também movimentos. Aqui, essas tacinhas estavam dispostas em cima de uma mesinha de madeira, né? Toda fechadinha dos lados, então não tinha risco nenhum dela virar, dela cair. Bem firme para eles se apoiarem com uma toalha. Então teve muita intenção por trás desse trabalho. E quem olha assim, né, pode pensar, não, ela só trabalhou a exploração. Não, olha só quanta coisa, quantos sentidos eu despertei através de uma única atividade. Mais um porquê aqui, né? Porque observar a fase do desenvolvimento. Então, dos 0 aos 24 meses, a criança ela se encontra no período sensório-motor. Quem, né, já estudou a pedagogia, quem está estudando ainda, já sabe, né, que Piaget que colocou, né, as fases do desenvolvimento da infância e o Piaget que diz para gente, né, que a primeira fase, que vai do nascimento até os 2 anos, ele dividiu nesse período sensório-motor. Então, o que que significa, né, sensório-motor? Significa que os bebês, eles vivenciam o mundo e eles vão adquirir o conhecimento deles por meio dos sentidos, né, sensórios, sentidos e movimentos motores, né, o motor. Então, é muito importante eu saber disso, porque eu tenho diversos objetivos para atingir, diversas aprendizagens, mas através do que eles vão aprender? Os bebês de 0 aos 24 meses. Então, através dos sentidos e dos movimentos, dessas duas coisas, todas as minhas aprendizagens que eu vou levar para eles vão passar por esses dois caminhos, né? Sentidos e movimentos. Aqui mais uma imagem, né? Com intencionalidade. Nesse dia, o objetivo que estava era fazer o rabisco, né? Como está lá na BNCC, traçar marcas gráficas, mas a minha intencionalidade também era trabalhar a identidade desse bebê, a imagem dele nesse espelho. É, foi muito surpreendente, né? Porque os bebês eles já tinham um espelho na sala há muito tempo, né? Eu falo sempre que na sala de bebês tem que ter espelho, porque para o bebê se conhecer, né? Ele precisa ver a sua própria imagem, né? Para ele conhecer a pessoa dele, né? Então nesse dia foi totalmente diferente dos outros dias da exploração com o espelho. Eles começaram a rabiscar e aí que eles viram que eles estavam se vendo. Foi incrível, né? Aqui eu trouxe a imagem só de um bebê, mas tem outras que começaram a dar beijinho na própria imagem, no próprio reflexo. Foi um momento muito rico. Como eu digo, né? Foi colocado apenas um objetivo de aprendizagem, só que a minha intenção foi para tantas outras coisas. Eu desenvolvi tanta coisa com isso. Por que considerar o período sensório-motor? Então, eu sou um pouco ansiosa, eu já fui falando um pouquinho no slide anterior, né? Mas volto a frisar aqui, a reforçar. Então, sensório-motor, né? Explorações sensoriais dos sentidos. Então, quer dizer que a aprendizagem deles vai acontecer por meio desses dois, né? E as explorações motoras, que são corpo e movimentos. Outra coisa que vai entrar aqui dentro desse período sensório-motor são os marcos do desenvolvimento dentro dessa fase. Às vezes a gente chega a confundir, né? Porque a gente fala em fase de desenvolvimento, em marco de desenvolvimento, salto de desenvolvimento, tem tanta coisa. Então eu trouxe aqui para diferenciar para vocês, né? Então, imaginem que a vida do bebê da pessoa, aliás, né? É um livro. Esse livro ele é dividido em capítulos. E essa parte, né, do período sensório-motor, que é do 0 aos 2 anos, é o primeiro capítulo. Primeiro capítulo. E os marcos do desenvolvimento que vão vir, que a gente vai ver mais para frente, são as fases que acontecem assim, as aprendizagens maiores, né? Quando o bebê adquire uma nova aprendizagem ali que se chama, né, o marco do desenvolvimento.
Por que que a gente tem que dividir? Imagine, né, dos 0 aos 24 meses tem muita coisa nesse meio tempo, né? Eu não tenho pouca coisa, eu tenho muita coisa nesse meio de tempo. Então, a gente tem que dividir para se situar, né? Para perceber se esse bebê ele está no marco certo, se ele está conseguindo se desenvolver e evoluir. Aqui uma imagem sensório, né, exploratória com tinta para ilustrar também, né, que ele vai aprender novamente reforçando através dos sentidos, dos movimentos. Então, né, por que observar os marcos de desenvolvimento? São as conquistas que o bebê adquire mês a mês dentro da fase dos 0 aos 24 meses. Como eu falei, né? Dos 0 aos 24 tem muita coisa. Então, a gente tem que dividir para a gente saber em qual marco que o meu bebê está. E eu sabendo em qual marco que ele está se aproximando, eu vou saber o que que eu tenho que levar de estímulo para ele nessa fase. Só uma licença, eu vou tomar mais uma água. Tô me esforçando para não tossir aqui, gente. Mais uma imagem aqui, né? Por que que eu coloquei essa falando dos marcos do desenvolvimento? É, nesse dia eu coloquei, né, os toquinhos de madeira, as madeirinhas. Tem madeiras mais rústicas, como se chama, né? Tem um bloquinho ali pintado, mas nesse dia eu levei porque eu tinha a intenção que eles explorassem, né, esse elemento mais natural que é a madeira. E também porque eu sabia que eles estavam na fase do desenvolvimento, no marco do desenvolvimento, que eles começam a gostar de empilhar blocos. Então, eles já começaram a empilhar os bloquinhos ali. Alguns precisaram de estímulo, claro, né? Eles aprendem também pelo exemplo, pelo movimento do adulto, mas eu levei por isso, porque eu sabia qual era a minha intenção e porque eu sabia o marco do desenvolvimento que eles se aproximavam. Aqui está me perguntando qual a caneta que eu usei e quantos meses eles tinham quando eu realizei a atividade. Tá falando lá daquela outra imagem, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu usei nesse dia foi um canetão normal, é, a hidrocor no caso, né? A caneta hidrocor. E eles estavam com exatamente 13 meses. Esse bebê aqui tinha 13 meses, mas eu tinha bebês de 11 até 15 meses nesse momento. Esse aqui tinha 13, mas eu fiz nessa fase, né? Eu tinha também na turma, nesse momento, nesse mesmo período, eu tinha bebês, né, de 4 meses. Os de 4 meses não fizeram com a caneta, porque não era adaptado para a fase deles, né? Então, os maiorzinhos eu já consegui trabalhar com a caneta e o rabisco, que era indicado para o marco do desenvolvimento. Vou voltar aqui. Por que que eu tenho que conhecer os interesses dos bebês, né? Como que eu faço, aliás, para conhecer os interesses dos bebês? Então, antes deles iniciarem na creche, eu posso estar colhendo o relato da família dos bebês, sabendo da família, perguntando o que que eles gostam de brincar, quais são, né, os brinquedos que são oferecidos em casa, no cotidiano deles em casa. E tá descobrindo o que que eu posso trazer que seja já familiar para esses bebês, né? Eu posso estar fazendo isso numa conversa anterior com a família desse bebê. E no nosso cotidiano, a gente tem que ter sempre o olhar atento e perceber, né, as preferências e também, muito importante, registrar. Porque às vezes eu percebo o que que o bebê está mais brincando, mas se eu não anoto, eu acabo esquecendo. Então é bem importante também fazer esse momento de anotação do que eles estão se interessando mais. E por quê, né? Porque, novamente, eu tenho que analisar os interesses. Em primeiro lugar, né? Aumentar o repertório do bebê. Se o bebê ele brinca sempre com as mesmas coisas, talvez seja uma decisão dele, mas talvez seja porque ele não tem outro repertório, né? Em casa, às vezes, nas famílias, a gente tem um repertório bem limitado. Oferecem poucos brinquedos, né? Poucas coisas diferenciadas. Então, eu tenho que saber o que que eles já se interessam, o que que eles mais se interessam, para estar aumentando o repertório do bebê. Em segundo ponto, permitir também que eles façam escolhas. Se eu já trouxe, se eu já enriqueci o repertório do meu bebê,
e mesmo assim ele se decide por brincar com as mesmas coisas que ele sempre gostou, eu tenho que permitir essa escolha dele, né? O protagonismo dele em ação. Então, eu, por esses dois motivos, né? Aumentar repertório e também permitir que eles tenham a decisão deles, a escolha por o material, né? O brinquedo, enfim, favorito. Trouxe aqui um espaço que eu fiz um dia que contemplou essas duas coisas. Era uma turma que gostava muito de barulhos sonoros, né, diferenciados, qualquer barulho que tivesse diferente, eles já se interessavam, já demonstravam interesse. Então eu fiz, né, dessa forma, eu levei alguns instrumentos de som, um chocalho, um sino, esse é um apitozinho, né, de bambu, e ao mesmo tempo, para aumentar o repertório, eu levei os livros de pano, os livros de tecido. Então, contemplei esses dois. O que eles já tinham interesse e escolhiam, e o novo, né? Para aumentar o repertório. Por que observar também o currículo? Então, aqui, né, a BNCC vai ter os objetivos de aprendizagem e os direitos de aprendizagem. Então, a gente tem que observar sempre, né, o currículo, porque lá vai estar o nosso norte do que o nosso bebê precisa aprender. Se eu ficar só condicionada aos marcos do desenvolvimento também, vai ter algum momento que eu vou me sentir um pouco perdida. Então, a BNCC, ela veio como esse norte para nós, né? Do que a gente tem que estar também tendo como objetivo de desenvolvimento do nosso bebê. Eu coloquei aqui também, né, as diretrizes municipais e algum documento estadual. Eu hoje, na minha realidade, eu sigo as diretrizes do município que eu trabalho, a gente tem também, então a gente segue elas, que elas, né, o papel delas é feito totalmente de acordo com a BNCC, né, e seguimos também a BNCC. Por que que além da BNCC tem as diretrizes, né? Porque na BNCC mesmo fala que a gente tem que contemplar também a cultura, né, local. E o nosso Brasilzão, a gente sabe que é grande, então na BNCC não caberia toda essa cultura. Então a gente precisa das diretrizes do município para estar colocando também, né, essa cultura e mais intencionalidades, né, culturais. Por que pensar e selecionar antes os materiais? Por que, né, que a gente tem que pensar bem nos materiais e selecionar? Então, a gente tem aqui, né, em primeiro lugar, a segurança. A gente não vai levar materiais que ofereçam risco para os bebês, deles se machucarem, deles, né, colocarem na boca, fazer mal. Então, a segurança em primeiro lugar. Depois, né, para despertar os interesses, eu tenho que levar materiais que despertem interesse no meu bebê, né? Novamente, aumentar o repertório. E por último, e não menos importante, né? Porque eu tenho que ter uma intencionalidade, uma intenção. Então, se eu levo os materiais naturais, eu já tenho essa intenção de estar trabalhando com a natureza, com elementos da natureza com o meu bebê. Próximo aqui, mais uma imagem ilustrativa. Então, aqui eu tenho um momento que eu fiz com bolas diversas. As bolas são um brinquedo de muito interesse da maioria dos bebês. E nesse momento aqui, além de eu levar, né, algo do interesse deles, eu contemplei também o repertório de que maneira. Aqui vocês vão ver que tem bolas, tem de plástico também, sim, né? A gente não trabalha o tempo inteiro com elemento natural, a gente também trabalha com brinquedos fabricados, com brinquedos prontos. Mas vocês vão ver que aqui no meio tem bola de meia, tem uma bola feita com meia, tem uma bolinha de pelúcia, vai ter bola com sino, tem bolas maiores, bolas menores, de formatos diferentes, com texturas diferentes. Então, eu contemplei novamente duas coisas: o interesse deles e aumentar o repertório. Nesse aqui, novamente, né, os bloquinhos de madeira. Novamente a intencionalidade, né, o natural. Aqui vai ter mais madeira rústica do que tinha na outra imagem, né? Tem algumas com um verniz, outras bem rústica mesmo. E o marco do desenvolvimento, né? Quando ele começa a ter interesse por empilhar os bloquinhos um em cima do outro. Nessa imagem aqui, elementos circulares, então é outro elemento de muito interesse na turma. Todos eles, todos não, né? Porque nunca são todos, né? Mas grande parte dos bebês gostam, né, dos elementos circulares. Então, contemplando o interesse com repertório,
diversas formas de brinquedos nesse formato de círculo, diversas texturas. E aqui, materiais bem rústicos, bem naturais, que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de trabalhar com materiais naturais mesmo. Então, tem aqui, né, gravetos, pinha, tem toquinhos de madeira, lá vai ter todos eles, né, sem nada, esses ali, né, todos crus, né, a madeira mesmo, sem verniz, sem pintura. E tem as pedras também, tem gente que diz, meu Deus, tu dá pedra para os bebês? Eu digo, eu levo, sim, eu levo, porque eles precisam ter esse contato com todo o cuidado, né, da gente, pedagoga, professora, mas eles precisam ter esse cuidado, esse contato também com todos os materiais naturais que a gente puder levar para eles. Aqui nesse dia eu contemplei também materiais naturais, mas de uma forma mais viva, né? Nesse dia eu quis trabalhar a natureza mais verde, mais viva, né? No outro lá a gente vai ver coisas mais, né? Os gravetos mais secos, a pinha. Ah, um detalhe importante que eu lembrei agora de falar da pinha, que já teve gente que me perguntou em outros momentos, né? De de estudo. A pinha, ela tem um espinhozinho na ponta, né? Quem já pegou na mão sabe, né? Então, eu tomo todo o cuidado de, com o estilete, tirar as pontinhas para os bebês não se machucarem, porque senão também não teria como. Então, lembra lá, né? Na seleção de materiais, a segurança em primeiro lugar. Então, novamente aqui, né? A natureza mais viva, mais verde, vários tipos de folhas. Esse também foi um cesto de tesouros. E por que que a gente tem que colocar tudo isso no nosso planejamento? Vocês já se perguntaram por que que a gente tem que colocar num documento chamado planejamento? Que às vezes, né, a gente tem tanta dificuldade de construir, por que que eu só não tenho a ideia, chego e aplico, né? Por que que a gente tem que colocar tudo isso no planejamento? O planejamento, ele vai te guiar na proposta e depois também nos registros. Então, se eu não coloco isso num documento, se eu não faço meu planejamento, talvez eu não tenha certeza de como fazer a proposta quando chegar na sala. E depois, quando eu for para registrar, eu também não vou saber o que que eu vou escrever, em qual sentido que eu vou escrever, né, sobre o meu bebê, se eu não sei nem exatamente o motivo que me levou a fazer tal atividade. Então, quando eu vou registrar sobre os bebês, eu também tenho que ter clareza do porquê que eu planejei, o que que eu estou fazendo, né? Aqui eu coloquei também detalhar como você vai realizar, né? Porque em formações anteriores, né? Na minha formação como pedagoga da educação infantil, eu aprendi que o planejamento ele funciona assim. Se alguém vê o meu planejamento, determinado dia eu precisei faltar na escola, e alguém pegar o meu planejamento, ele tem que ler ele e conseguir aplicar. Então tem que ser muito visível, né? O que eu coloco no planejamento tem que ser exatamente o passo a passo do que eu vou realizar, né? Outra coisa que resguarda nós professoras, que é muito bom para nós, é de colocar esse passo a passo exato, porque evita a gente colocar, né, ideias que nós não vamos dar conta. Quem nunca colocou no planejamento alguma coisa que não deu conta de realizar? Lá no início eu coloquei, já coloquei coisas, né, que eu ia fazer uma cabana na sala, mas eu não coloquei como que eu ia construir a minha cabana. Eu só tive a ideia. Aí me diz se eu consegui fazer a cabana no dia. Eu não consegui, porque eu não sabia como é que eu ia começar. Então, essa é a importância de eu sempre colocar como que eu faço, porque as ditas, né, ideias mirabolantes que a gente tem, elas não vão para o papel quando a gente coloca no passo a passo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se imaginar fazendo. Se eu me imagino fazendo, eu já sei se eu vou dar conta ou não. Então, eu tenho que me visualizar. Eu vou conseguir fazer a cabana, Sabrina? Não, eu não vou conseguir fazer a cabana, então não coloca no planejamento. Aqui eu já vou começar a mostrar para vocês, escrito do lado, né, para vocês visualizarem melhor, é, uma proposta e ali falando, né, da intencionalidade, dos objetivos, e eu não detalhei totalmente, porque senão ia ficar muito extenso, né, mas no meu planejamento está bem detalhado, né, todos os materiais. Então eu tenho aqui um cesto dos tesouros. No meu planejamento eu detalhei tudo o que tinha dentro dele, porque se eu não faço, né, esse detalhamento
no dia da atividade eu acabo pegando qualquer coisa, ou eu acabo não tendo quase nada para colocar ali dentro. Então, eu fiz esse detalhamento, tudo que ia ter ali. Os meus objetivos nesse dia foi mais de aumentar o repertório. Então, podem ver ali a minha intencionalidade, aliás, foi mais de aumentar o repertório, porque vocês podem ver ali, a imagem está pequenininha, mas eu acho que dá para ver, que tem coisas assim que não são muito do dia a dia deles. Então, tem um rolo de pintura, né? Algo que é mais difícil deles pegarem. Ali pequenininho, branquinho, é um retrós de linha de máquina, né? Eles amaram isso. Eu acho que realmente eles nunca, nenhum deles tinha pegado. Sobrou pouca coisa desse retrós de linha, né? Eles amaram porque era algo novo, eles se interessaram, né? Então eu tenho ali também um novelo de lã, algo que eles não têm muito contato. Lá atrás eu vou ter uns sininhos pequenos, que até era de um penduricalho aqui de casa, desses que faz barulho com o vento. Passou, ele se estragou e eu guardei os sininhos. Então, aumentar o repertório foi a minha principal intencionalidade. E o objetivo que entrou ali da BNCC, explorar e descobrir objetos e materiais. Eu não coloquei, né, o nome completo que está lá na BNCC, porque senão ia ficar muito longo, mas vocês conseguem se situar através disso aqui já. Nesse dia, né, a minha atividade foi comemorar o aniversário com um bolo de frutas. Então a gente tem, né, já desde o ano passado, essa intenção de todo aniversário a gente comemorar de alguma forma e a gente escolheu o bolinho de frutas. Isso aqui é um melão cortado, né, as duas extremidades para ele ficar certinho em cima do prato e as bananinhas cortadas em rodelas. É a forma mais saudável, né, de apresentar um bolo e mais prática também, né, bem prático cortar o melão, cortar a banana em rodelinha e montar o bolo. Então a gente levou, leva esse bolo já desde o ano passado, em todos os aniversários. Nesse dia aqui tem duas mãozinhas ali, primeiramente, porque era aniversário de gêmeos, né? Nós temos gêmeos na nossa sala, então nesse dia a gente fez a comemoração do aniversário de um aninho deles. Então, é a minha intenção com isso, né? Desenvolver a identidade e a autoestima. Não está na BNCC que eu tenho que trabalhar o aniversário, né? Tá lá o seguinte, né? Explorar e descobrir objetos e materiais, que foi o que eles fizeram na sequência. Eles exploraram, eles comeram as bananas, eles pegaram com a própria mãozinha, foram comendo as rodelinhas de banana. O melão ali já estava aparecendo a parte da semente, eles enfiaram lá no fundo um monte de rodelinha de banana dentro daquele buraquinho do melão. E no caso ali, né, o meu objetivo, que está da base a explorar e descobrir os objetos e materiais, mas as minhas intencionalidades foram muito além disso, né? Estou dando uma olhadinha aqui no nosso chat. Aqui, né? Às vezes a gente tem várias ideias, mas não dá tempo de fazer. Então, né? Quem nunca, né? Teve a ideia e num certo dia aconteceu que não deu tempo. Eu sempre falo, né? Que acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Não é algo que seja da prática, né? Ah, nunca dá tempo de fazer, mas a gente sabe que tem dia que realmente não dá tempo. Tem dia que tá pesado, tem dia que a gente não consegue. Até porque o pedagógico, ele não tá só aqui, né? Em fazer uma atividade. O pedagógico ele está em tudo, né? Todos os cuidados que eu faço no meu dia a dia são pedagógicos, então tá tudo certo. É, passar para o seguinte aqui. Tenho aqui mais um cesto de tesouros, né? Novamente eu coloco para vocês detalhar os materiais, porque é de suma importância para vocês não se perderem. Nesse dia, a minha intencionalidade foi conhecer materiais naturais. Então, eu tenho ali tudo bem natural, materiais mais secos, mais duros, mais rústicos, né? Então, eu tenho ali o milho com a palha seca já. Eu tenho a palha do milho ali do lado, já tiradinha, já enroladinha, né? Foi se enroscando. Eu tenho caroço de manga, eu tenho um caroço de abacate, eu tenho cascas secas ali, eu tenho uma pedra ali também, ficou difícil, ficou um pouquinho difícil de ver a pedra, mas ela tá ali dentro. Tem ali também, vocês estão vendo um potinho, aí vocês vão dizer assim, né? Mas o potinho não é natural. Mas dentro dele eu levei sementes de pêssego, são sementes lindas. A semente do pêssego, se vocês
tiveram a oportunidade de deixar, né, tirar ela e deixar ela secar, vocês vão ver quão bonita que é uma semente de pêssego. Então, eu levei com esse intuito, né? Conhecer os materiais naturais e, novamente, como objetivo entrou manipular materiais diversos e variados. Tem uma mãe de gêmeos aqui, né? Parabéns. Meu sonho sempre foi ter gêmeos, mas não tive ainda, né? Não tive essa oportunidade. Tive duas meninas, a mais velha está com 12, a mais novinha vai fazer 2 anos. Tá nessa fase ainda que a gente está falando, né? Dos 0 aos 24. Mas quem sabe um dia, né? Eu tenho meus gêmeos também. Então, mais uma proposta aqui, né? Trouxe de novo essa imagem, né? Para detalhar agora, então, o que vocês vão colocar no planejamento, né? Exploração ao ar livre, detalhar os materiais e também é importante que vocês detalhem o local que vocês vão fazer, né? Aqui já ficou meio que colocado, né? É ao ar livre, mas é interessante que se coloque. Onde vai ser? Vai ser na calçada, vai ser no pátio da escola, vai ser no gramado, então coloquem também. A minha intenção nesse dia é brincar ao ar livre, estar em contato com a natureza. E o objetivo, manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço. Então, né, esse espaço que foi criado, né, eles tiveram essa experimentação, manipularam, arrumaram, desarrumaram de novo, né, o espaço. Outra atividade que eles amaram, né? Esse dia era verão, né? Só para hoje tá frio, mas essa atividade foi no verão, tava bem calor nesse dia. Brincar com a água. Então coloquei aqui novamente, detalhar os materiais e o local. Se eu coloco no planejamento simplesmente trabalhar com água, será que eu vou conseguir trabalhar com água dentro da minha sala? Talvez até você consiga, né? Eu também já fiz algumas experiências, só que, vou ser bem realista, não foram tão boas assim, né? Porque depois foi difícil, né, de colocar eles todos num cantinho para mim conseguir secar toda a molhadura que deu ali. Então, é importante também a gente definir um local que esteja de acordo com aquilo que eu planejei. De novo, né, a intencionalidade, brincar com elementos da natureza, então um elemento da natureza que é a água, né, materiais naturais e elementos naturais são coisas diferentes, né, então nesse dia eu trouxe esse elemento água para eles brincarem, e o objetivo é explorar e descobrir objetos e materiais. Eu trouxe essa imagem aqui, quase finalizando, que eu acho ela muito bonitinha. Já mostrei para todo mundo, já usei várias vezes ela, porque é uma criança com a mãozinha na semente, no caroço de abacate, né? Então, às vezes a gente esquece que a riqueza está no simples. O bebê ele não precisa de materiais caros para você estar trazendo as melhores atividades para ele. Às vezes você vai, né, comprar alguma coisa, mas nem sempre você vai precisar. Na natureza você tem tanta riqueza para oferecer para eles, e essa frase, para mim, resume isso, né? O encantamento dessas mãozinhas com uma semente que vem para nós de graça, né? Aqui eles não colocaram as sementes na boca. Essa de abacate colocaram sim, só que ela é bem grandona, né? Eu levo sempre as maiores, né? Tem umas sementes, eu sei que são pequenas, daí a gente tem que cuidar, né? Mais uma dúvida, né? Tudo vai para a boca. Então, eu mostrei para vocês no slide anterior que as sementes de pêssego eu coloquei no potinho, eles não tocaram na semente, né? Ela ficou dentro do potinho. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Nesse potinho ali de tampinha preta, estavam as sementes do pêssego. Então, como elas são menores e tinha esse risco, eu coloquei no potinho bem trancado. Mas eles visualizaram, eles chacoalharam, né? Eles tiveram a observação dessas menores. E quanto a essas maiores, né? No caso, a de abacate é grande. Eles colocam na boca, tiram, não ofereceu risco nenhum. Então, um resuminho da nossa aula. Então, a gente viu aqui, né? Criar propostas para os bebês, o que considerar para planejar, por que pensar os materiais e sobre o nosso planejamento. Aqui, né? Estão me falando do plano de aula, né? Para ter uma ideia da descrição. Eu vou falar para você o que que eu coloquei nesse aqui, né? Vou voltar uns slides aqui. Então, nesse aqui eu coloquei como é que seria a minha proposta, que ia ser um cesto dos tesouros. Eu estou trabalhando
com um projeto do Cesto dos Tesouros com os meus bebês nesse momento. Esse cesto ele é recente, então eu detalhei, primeiramente, né, que a minha proposta ela estava dentro do meu projeto, a minha proposta desse dia ela estava dentro do meu projeto, coloquei todos os materiais que estão ali. Agora eu não estou conseguindo talvez enxergar todos. Se vocês verem, tem até ali, né, o cabelinho do milho, né? Eu levei para eles verem também, para eles sentirem a textura. O pano que está dentro do cesto, que é um tecido de juta, eu coloquei todos, né? Eu detalhei quais os materiais que iam ser utilizados, coloquei que essa atividade estava dentro do cesto dos tesouros, é, coloquei que a minha intencionalidade era trabalhar os materiais naturais, o objetivo, né? Manipular materiais diversos para contemplar a base e eu coloquei também, eu sempre deixo a cada atividade que eu faço, eu deixo embaixo um espaço para anotações, porque se eu perceber que uma criança brincou bastante com o milho, por exemplo, ela ficou o tempo do sexto inteiro ela brincou só com o milho, eu vou anotar ali. Depois, quando eu for fazer a minha avaliação descritiva, eu já vou ter essa informação também para passar, né, para a direção, para os pais, enfim, para quem ler a minha avaliação. Então, eu deixo sempre debaixo, né, abaixo de cada atividade, eu deixo esse espaço para fazer a anotação. E eu falei aqui, né, para detalhar tudo, mas se vocês verem, é bem simples, não é difícil de fazer, né? Detalhar materiais, a intencionalidade, da onde é que partiu, né? No caso, essa atividade veio do projeto dos Cestos dos Tesouros, né? O objetivo, então, não é tão difícil assim. Aqui acabaram os nossos slides da aula. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Onde eu trabalho é Reggio Emília, muito complicada essa metodologia. Qual metodologia Reggio Emília você acha complicado? Da Reggio Emília você acha difícil? Você trabalha com bebês também? Coloca aqui para mim se você conseguir. Então, agora que vocês já entenderam, né, o que tem por trás das propostas pedagógicas que realmente são eficazes no berçário, você já viu como o planejamento ele pode ser leve, ele pode ser possível, pode ser transformador. Agora chegou o momento de eu fazer um convite especial para vocês. Um convite para vocês darem um passo a mais, né? O próximo passo. Esse passo é aquele passo que separa a professora que sabe da importância de fazer o planejamento bem estruturado, que realmente aplica atividades, né, coerentes, adequadas para a fase dos bebês, a professora que ela é segura, ela é realizada, ela é valorizada, daquela professora que é vista como quem só coloca para dormir, dá comida e faz os cuidados básicos. Então, né, essa professora que não sabe o que fazer quando o bebê começa a chorar, que não sabe traçar um planejamento pedagógico, esse passo diferencia, né, esses dois tipos de professora. Eu preparei um programa completo, ele é 100% online, que você já pode começar a aplicar a partir de amanhã, se você estudar as aulas que tem nele. Ele foi criado especialmente para você, professora de bebês de 0 a 24 meses, que quer se tornar referência na sua prática pedagógica dentro da sua escola. Você que quer mostrar, né, o seu valor, quer mostrar o seu trabalho, é feito para você. Nesse programa, ele tem 8 módulos. Eles vão te mostrar como você vai estruturar o seu planejamento de uma forma intencional, afetiva, organizada, sem ter aquelas fórmulas engessadas, né? Trabalhar sempre a mesma coisa, sempre da mesma maneira. E o melhor de tudo, tem base na prática real da sala de aula com os bebês, né? Como vocês viram, eu tenho 14 anos trabalhando com os bebês, então isso tudo é baseado no que eu desenvolvi nesses 14 anos, né? É, Dentro do nosso programa, você vai encontrar 8 módulos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat primeiro, né? Você usa planejamento, propostas ou contextos? Eu uso tudo isso aí que você falou, né? Eu planejo as minhas propostas, eu também planejo contextos de sala, só que o contexto de sala já é mais um tema abrangente, né? É um tema para mais uma aula, não vai dar tempo hoje aqui, senão já vai se tornar muito extenso, né?
mas eu trabalho também com o planejamento das propostas e também com contextos. É, sugestão de propostas de artes para bebês de 4 meses a 1 ano. Temos muitas sugestões, sim. Também está trabalhando o tema arte com as crianças, gostaria de sugestões. Então, né, eu mostrei uma imagem do bebê pintando, né, com tinta. A minha exploração aquele também era um projeto de arte que eu fiz. Naquele projeto eu trabalhei desde o início a exploração de todos os materiais artísticos que eu ia usar. Eles exploraram pincel, eles exploraram o vidro da tinta, o vidro, né, esse trabalho de entregar um material diferente, também o vidro na mão da criança, com todo o cuidado, né, todo o preparo. Então, eles exploraram todos os materiais que eles iam usar na pintura. Cada dia foi uma coisa, até que no final chegou, né, na nossa obra de arte. Então, só uma sugestão rápida aqui para vocês, né? Eu vou colocar aqui os módulos para vocês saberem o que faz parte do nosso programa. O Mundo Paralelo do Berçário. Então, esse programa tem esse nome, né? Por que o Mundo Paralelo do Berçário? Porque quem trabalha na creche sabe, né, que o berçário ele se diferencia de todas as outras turmas da creche, né? O berçário ele é diferente, você tem que ter propostas diferentes, tem que agir diferente, então ele se torna mesmo um mundo paralelo, né? Diferenciado. Então, nesse mundo paralelo do berçário, no módulo 1, a gente vai ter conhecendo os bebês. Eu preciso conhecer com quem eu estou trabalhando, né? Conhecer sobre os bebês para depois eu saber o que fazer de planejamento. De nada adianta eu chegar na sala, já querer começar a planejar sem conhecer os bebês. Olha só quanta coisa a gente viu hoje, né? Fase do desenvolvimento, marco do desenvolvimento, interesses. Então, eu preciso conhecer o meu bebê antes de começar a pensar em planejar. Aqui você vai conhecer os bebês, as necessidades, fase do desenvolvimento, como lidar e prevenir o choro, que é muito importante, é um tema, né, que muita professora se assusta com essa fase do choro, então a gente vai ter todo um entendimento disso tudo, né? Tudo que ele precisa para se desenvolver e ficar emocionalmente seguro. Aqui você já vai começar a sentir que está fazendo a diferença no desenvolvimento dos bebês, que você já é capaz de ter um ambiente tranquilo no seu berçário. Com tudo que a gente ensina, né, que eu vou te ensinar nesse primeiro módulo, você vai ter essa segurança, né, essa certeza de ter uma sala mais tranquila, uma turma mais tranquila. Criação de vínculo, segurança, né, vínculo entre professor e bebê. Então, coloquei aqui para finalizar, né? Chega de não saber lidar com o choro, de ficar exausto depois do dia de trabalho e ainda ficar insegura com os cuidados e as fases do desenvolvimento. O módulo 2 a gente vai ter acolhendo os bebês na escola. O que vai ter nesse módulo basicamente, né? São bastante aulas, né? Aulas muito ricas, muito proveitosas. Então, eu trouxe aqui um resuminho do que vai ter. Nesse módulo, você vai aprender como acolher o bebê na escola, como preparar o ambiente para acolher o bebê, o seu emocional, que é muito importante, né? Você preparar o seu emocional, o emocional da família, que isso vai te ajudar muito a tranquilizar esse bebê. Se você trabalha esses três pilares, né? Bebê, família e o seu emocional, é sucesso, né? Com esse passo a passo para a adaptação dos bebês na escola, a sua adaptação nunca mais vai ser a mesma. Imagina só você chegar e se deparar com a família, né, relaxada, tranquila para deixar o bebê e esse bebê não chorar. Imagina, já aconteceu com você, né? Imagina o sentimento que isso vai causar em você, né? Como que os pais vão se sentir? Como que você vai se No módulo 3, então, eu trago as propostas pedagógicas e os planejamentos. Então, hoje aqui o que a gente viu foi só uma pincelada rápida sobre proposta pedagógica e planejamento. É um tema, né, mais extenso. Já tinha gente aqui me perguntando, né, para detalhar melhor. Não dá tempo de fazer tudo isso em uma aula, então por isso esse módulo ele vai aprofundar. E nesse módulo você vai se sentir capaz de fazer as suas propostas e colocar no planejamento com segurança, né? Vai aprender a criar, preparar atividades que realmente desenvolvem os bebês de acordo com a fase do desenvolvimento e o melhor de tudo, né? Vai aprender como colocar detalhado no planejamento.
Chega de ficar em dúvida do que funcionou ou não para os bebês, de ter dúvida de como se faz um planejamento de verdade, que você vai aprender fazendo, vai aprender na prática. Módulo 4, então, eu trago projetos pedagógicos para bebês. Então, riquíssimo, né? Tem muita professora que sabe fazer o planejamento, sabe fazer as propostas, mas na hora de montar um projeto, ainda não sabe, ainda se perde. Então, nesse módulo, eu vou te ensinar como identificar os interesses do bebê para criar projetos, como construir um projeto passo a passo, como mostrar o seu trabalho para a escola e para as famílias. Então, você vai acabar com a ideia de achar que os projetos só dão certo para crianças maiores. O trabalho com os bebês vai além de tudo, né? Todo o trabalho básico que a gente já viu. O módulo 5, então, registrando e apresentando. Então, aquilo que eu falei, né? Que lá no início da carreira eu até fazia, quando eu comecei a fazer, eu não sabia registrar e mostrar o que eu estava fazendo. Então, nesse módulo 5, você vai aprender a registrar todo o trabalho que você realiza com os bebês. Eu vou te mostrar como você vai apresentar os registros do seu trabalho, como você vai passar, né, nesse momento a ser vista como uma referência na educação com os bebês. Então, chega de você fazer e ninguém saber, ninguém vê aquilo que você faz. Né? Você vai registrar os avanços, os aprendizados do bebê e vai mostrar todo esse trabalho que você aprendeu a realizar. No módulo 6, então, vou trazer a literatura para bebês. Olha só quanta coisa que tem, né? Que recheado esse mundo paralelo do berçário. Nesse módulo, você vai aprender a selecionar e apresentar a literatura para os bebês. Vai conseguir ter um momento literário na sala do berçário, com o entusiasmo dos bebês, vai criar o hábito de leitura desde os primeiros meses de vida. Você vai parar de ficar ansiosa por esse momento, né? E vai começar a criar ansiedade de criar esse vínculo, de ter essa nova aprendizagem. Então, eu vou trabalhar aqui também a literatura com os livros, a contação de história, os gêneros textuais que a gente leva para os bebês para enriquecer o repertório. O módulo 7, então, música para bebês. Aqui você vai aprender como apresentar música para os bebês sem se limitar a ouvir as músicas da internet e cantar sempre as mesmas canções. Você vai aprender a oferecer instrumentos musicais mesmo que você não saiba tocar, para potencializar o aprendizado. Eu também não sou música, né? Vou falar a verdade para vocês, estou até fazendo um curso de ukulele, estou aprendendo, estou amando, mas eu não tive assim, né, até o momento de eu iniciar esse curso agora, eu não sabia tocar instrumento nenhum, mas sempre trabalhei com os instrumentos musicais com os bebês. Então você não vai mais ver a música como uma dificuldade, sim como uma ferramenta educativa. O módulo 8, então, a gente vai ver sobre a teoria e livros da educação com bebês. Se vocês, né, estão acostumados a fazer planejamentos, projetos, vocês sabem, né, tanto quanto eu, como tem poucos autores que falam sobre bebês, né? A gente não tem tanta teoria. A gente tem poucos e bons teóricos que falam dos bebês. Então, nesse módulo, eu vou trazer para vocês livros e autores que falam dessa educação com bebês, e não somente da educação infantil no geral, porque às vezes a gente tem que se amparar só na escrita da educação infantil em geral, e ela é abrangente, né? Como a gente viu, o berçário, os bebês são muito específicos. Então, a gente tem que estar em busca desses autores, né? Para a gente embasar o nosso planejamento, para a gente usar com referências, né? Então, nesse módulo você vai aprender, né, a usar esses autores como referência, a ter as referências no seu trabalho, e assim a escola vai perceber o tanto de conhecimento que você tem e você vai ser vista como uma referência, sim, na educação com os bebês. Então, dos módulos seria isso. 8 módulos, então, bem completo. Falar para vocês que assim, ó, tudo mesmo, né, que você precisa saber fazer no berçário está aqui. Todos os módulos, tudo que você precisa trabalhar, do começo ao final do ano, do começo ao final do dia, tá nesses módulos. Lá no início, né, conhecendo o bebê, depois a gente passa pela fase dos cuidados, o aprendizado, o planejamento, as propostas, como registrar,
como apresentar. Então, é muito completo, é muito completo. Eu ouso dizer, né, que tudo que você precisa saber para lidar no seu berçário, para trabalhar com os bebês, vai estar dentro desse curso. Eu tenho certeza que é o curso mais completo sobre bebês que você vai ter acesso, tenho certeza disso. Outra coisa, né? Eu sei que vocês, assim como eu, vocês não têm muito tempo disponível. Nós trabalhamos com bebês, muitas de nós, né, mulher, somos mães, somos esposas, né? Tem outras que têm outro emprego até em outra área, na outra parte do seu dia, e eu sei que o tempo da gente é escasso. Então, por isso que esse curso ele é 100% online, as aulas são gravadas, você vai fazer ele no seu tempo, você vai ter acesso a ele quando você quiser, né? No ritmo e quantas vezes que você quiser, você vai poder assistir, vai poder ver. Além disso, vai ter todos os materiais da aula em PDF. Tudo que eu mostrar nas aulas vai ter um PDF também para você, se quiser, pode imprimir, pode encadernar para você estar usando. Então, é ideal para quem tem a rotina corrida, né? Vocês têm essa possibilidade de estudar no seu tempo quando vocês conseguirem. Tem mais outra coisa, né? Que eu sei que professora, né, geralmente é ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Então a gente tende a querer ver as coisas e consumir tudo com muita rapidez, né? Tudo de uma vez só. E não é esse o intuito do curso. O que que a gente quer? O que que eu quero? Eu quero que vocês vão estudando e comecem a aplicar. Então, viu o módulo um, estudou o módulo um, vai para a sala e aplica. Aplica com os seus bebês, bota em prática o que você aprendeu. Então, por isso que os módulos vão ser disponibilizados semanalmente. O primeiro módulo já vai estar disponível amanhã, o módulo um, Conhecendo os Bebês, já vai estar disponível amanhã. E, na sequência, cada semana vai ser disponibilizado um módulo. Então, naquela semana, né, você vai ter o compromisso de estudar e de pôr aquilo tudo em prática. Então, eu sei que a gente já comprou cursos, né? Eu já comprei cursos que eu assisti tudo de uma vez só, depois não coloquei em prática e acabou que o aprendizado fugiu da minha memória, né? Acontece muito. Então, vai ser dessa forma semanal. Além desses módulos, do PDF, né, das aulas, você vai ter também acesso a uma comunidade do WhatsApp, ela vai ser privada, segura, vai ser formada por professoras como você, que está buscando dar o seu melhor para os bebês, para contribuir com o desenvolvimento, com essa construção dessa prática pedagógica mais leve, intencional, valorizada. Então, é um movimento, né, de valorização da professora de bebês, não deixa, né, de fortalecer uma comunidade. Numa comunidade a gente sempre se fortalece, então você vai ter acesso a essa comunidade, você vai estar ali, né? Vai compartilhar a experiência, vai mandar uma foto da sua proposta, vai trocar ideias, vai tirar dúvidas e ainda tem, né, uma rede de apoio. Um dia que você tiver uma dúvida, pode colocar ali, com certeza vai ter alguém para te auxiliar. Você também vai ter acesso a mim e a minha equipe, né? A gente tem um suporte, sempre que tiver dúvidas, tem o suporte, vocês podem chamar. E você não vai, né? Não vai ser um cursinho que você vai comprar e nunca mais vai me ver, nunca mais vai ver a professora. Além desse suporte, a gente vai ter também encontros mensais. Uma vez por mês eu vou ter um encontro mensal com vocês, ao vivo. Vai ser uma data que vai ser combinada entre todo o grupo, quando for melhor para todas, né, participarem. Então, nesse encontro mensal, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, vou estar esclarecendo. Se tiver algo das aulas que queiram questionar, né, algo da prática do dia a dia, eu vou ter esse encontro mensal com vocês também. Além disso tudo, vocês vão receber também, eu trouxe aqui até imprimir para mostrar o e-book das propostas pedagógicas. Mandei imprimir e encadernar. Esse e-book, ele tem mais de 120 propostas para os bebês, tem tudo aqui, objetivos de aprendizagem, e eu vendo, né, eles separados. Se você entrar no programa, você vai ganhar ele todinho de brinde, com as mais de 120 propostas para os bebês. Então, tem algumas imagens aqui também. Deixa eu achar uma para mostrar para vocês. Aqui, ó. O pessoal estava falando das artes, né? Uma obra de arte aqui. Então, você também vai ganhar de brinde esse e-book
que eu vendo ele em separado. Se você entrar no programa, você vai levar ele de presente. Então, diante disso tudo, né, eu pergunto para vocês: quanto custa você não saber acolher um bebê na escola, não saber acolher uma criança? Quanto custa isso para você? Quanto dói em você, né? Quanto custa para você as pessoas duvidarem do trabalho que você realiza? Qual é o sentimento que vocês têm, né? Quanto custa a gente se sentir pressionada pelos pais, não saber o que dizer para eles, sendo que a gente está fazendo a coisa correta? Qual é o custo disso, né? Quanto custa você não ser reconhecida pela instituição que você trabalha, pelos seus colegas, pela orientadora, direção? Quanto custa isso para a gente, né? Outra coisa, né, que eu ia perguntar para vocês, quanto vocês acham que custa uma formação específica ou uma pós-graduação na nossa área? Coloca aqui no chat para mim, alguém sabe o valor? Quanto que custa isso? Quanto vocês acham que custa em média? Alguém tem noção de uma pós-graduação, o valor? Ou outra formação específica? Então, né? Eu tenho os valores básicos aqui. A gente sabe que em qualquer formação específica de educação, a gente vai ter um custo total mais ou menos de 2 a 3 mil reais. E o que que geralmente acontece, né? Esses cursos, eles trazem muita teoria, que a gente também precisa, né? A gente também precisa da teoria. Só que a gente viu que aqui nesses módulos a gente vai aprender a prática. Então, eu vou trazer também a teoria para vocês embasarem o trabalho de vocês, mas principalmente a prática, né? O que que eu vou trabalhar realmente, o que que eu vou viver no chão de sala. Então, né, esses outros cursos, eles trazem a teoria, mas você acaba não sabendo da mesma maneira aplicar. Então, a proposta desse programa é totalmente outra. É estar trazendo esse trabalho real, né, de chão de sala para vocês. Então, olha só, hoje, né, nesse programa do Mundo Paralelo do Berçário, juntando tudo que eu falei aqui para vocês, vocês teriam um custo, vamos dizer assim, de até uns R$ 1.000, né? Tenha o curso completo, são 8 módulos, bem completo mesmo. Tudo que vocês, ouso dizer novamente, tudo que vocês precisam para trabalhar no berçário vai estar ali. Tem o grupo, né, de apoio, a rede de apoio com outras professoras, tem o nosso suporte, tem as aulas mensais, tem o e-book das propostas, né? Das propostas pedagógicas para os bebês, né? Tem o suporte da equipe, então valeria no mínimo uns R$ 1.000 um curso desse. Só que hoje se você entrar para o programa, você vai pagar exatamente 12 vezes de R$ 41,06 por mês, né? 12 vezes de R$ 41,06. Ou à vista, ele sai por R$ 397. Então, olha só, né? R$ 41,06 é menos de uma pizza por mês. Se você economizar, né, comer uma pizza a menos por mês, você ainda sobra, né? Você paga o programa e ainda sobra dinheiro para você. Então é um valor muito baixo, visto tudo que vai ser entregado para vocês, né? Como eu digo, né, 14 anos de prática, tá tudo nesses módulos, né? Tudo que eu aprendi nesses anos todos está ali e mais ainda, né, esse contato direto comigo para tirar dúvidas, para estar esclarecendo conhecimentos. E a gente sabe também, né, que a coisa que a gente mais tem de valor na nossa vida, mais precioso, é o tempo, né? O tempo para mim, para vocês, o que a gente tem de mais valor na vida da gente é o tempo, né? E eu demorei anos para desenvolver tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu aprendi na prática. Então, valorize o seu tempo. Valoriza a profissional que você não deixa para depois. Essa mudança você merece ter. Então, valoriza o tempo e a mudança, né, profissional que você é. Eu confio tanto nesse método que eu vou dar 90 dias de garantia. E se depois desse prazo você não conseguir implementar os módulos 1, 2 e 3, mesmo participando, né, de todos os encontros, seguindo as atividades, mesmo assim, eu vou dar mais 90 dias de garantia. Então,
né? E mesmo se depois desses 90 dias, né, de recuperação, mesmo assim você não conseguir atingir o resultado que você esperou, ouvindo tudo que eu disse aqui para você, se você estudar, né, se aplicar e não conseguir atingir o resultado que eu estou falando para vocês vão ter todo o dinheiro de vocês de volta. A mesma quantia que vocês pagaram, exatamente, né? Se for pago as 12 vezes de 41,06 centavos, vocês vão ter tudo devolvido, né? Na mesma hora. Então, vocês não têm risco nenhum. Vocês não correm risco nenhum, tem essa garantia. É, se vocês não conseguirem atingir, né, o que eu estou falando que vai ter no curso, vocês têm essa garantia estendida, né? Podem estar recebendo o dinheiro de vocês de volta. Então, quem quiser, né, o link vai ser disponibilizado daqui a pouquinho. Quando terminar essa aula, a gente vai disponibilizar o link de compra. Eu trouxe aqui também um slide mostrando como que a gente faz a nossa compra na Hotmart. Lembrando que a Hotmart, nossa, é a plataforma mais confiável hoje, né, para material educacional. Então, tá aqui, né, para comprar um curso, precisa copiar o link. Eu trouxe outra imagem aqui que vai ficar maior, né, mais explicativa da página, né? Então você coloca ali os seus dados, o nome, o e-mail, o endereço, celular. Não, nome completo, endereço nem pede, né? Então, detalhadamente, acessa o link, clica no link de pagamento, depois vai para a página de pagamento, depois você vai preencher seus dados. O e-mail é muito importante que vocês prestem atenção no e-mail, coloquem o e-mail de vocês corretamente, porque senão o material não vai chegar, porque o material, né, os dados de acesso da Hotmart são pelo e-mail, então cuidado na hora de preencher o e-mail, né? Depois você vai escolher a forma de pagamento, se vai ser no Pix, no cartão de crédito. Depois, quando você finalizar a sua compra, você vai aguardar um e-mail de confirmação que vai vir para você e você vai receber um e-mail com o link de acesso ao curso. E como eu falei, amanhã já o primeiro módulo vai estar disponível para vocês. Vou tirar aqui da tela nossa explicação da compra. Então, assim que terminar a aula, eu e a minha equipe, a gente vai disponibilizar o link. É só clicar e garantir a sua vaga. Eu sei que ainda você pode estar pensando, na minha escola ninguém não tem estrutura, ninguém me dá apoio, ninguém consegue aplicar nada. E eu te entendo, porque eu também já me senti dessa maneira, né? Eu pensava que era assim. E é por isso que eu ensino, né? O que eu ensino é feito para funcionar mesmo em contextos simples, com o que você já tem. Vocês viram, né? Quanto material natural, sem custo nenhum, a gente tem acesso. Então a mudança ela vai começar no seu olhar, na sua intenção pedagógica, na forma como você conduz e faz, né? Isso, e ninguém vai te impedir. Na forma como você começa a enxergar, ninguém vai poder impedir você, né? Você pode pensar também, eu não tenho criatividade, eu não consigo inventar coisinha bonita. Eu vou dizer para você que você não precisa ser criativa, você precisa ser intencional. Na aula de hoje a gente viu, né? Tendo a intencionalidade, a gente consegue, né? Fazer as coisas ficarem bonitas, né? Ficarem criativas. Então, no mundo paralelo do berçário, é, eu vou te mostrar atividades simples, reais, possíveis, que eu faço na minha prática, né? Que você pode aplicar com segurança, sem precisar inventar nada mirabolante. Como a gente viu na aula de hoje, nem devemos, né, inventar nada mirabolante, porque a gente sabe que vai ficar só no papel e a gente não vai aplicar. Aí você pode pensar também, isso é só mais um curso, eu já fiz vários, não adiantou nada. Eu também já fiz cursos, né, que só traziam teoria, que me deixavam ainda mais com mais dúvida, né? Falas soltas, né? Citações soltas que me deixavam com mais dúvida ainda. Eu sei como é que você está se sentindo, né? Mas foi por isso que eu criei esse método, né? Porque ele é direto, ele foi testado na sala com os bebês de verdade, ele foi pensado para você que quer um resultado no dia a dia, não só no papel. Então, né, você vai ter essa parte toda, né, de colocar no papel, mas para fazer de verdade, para realizar. E agora, então, né, para fechar, você tem três opções diante de tudo que você ouviu aqui. A primeira delas é ignorar tudo, né, que a gente conversou aqui, que eu falei, seguir a sua vida como tá,
sem estar dando conta de fazer planejamento, sem saber lidar com o choro, sem saber lidar com a família dos bebês, sem ter o seu trabalho reconhecido, né. Primeira realidade é essa, ignorar o que a gente viu hoje. A segunda, tentar aplicar sozinha, sem direcionamento. Você também vai conseguir, só que reforçando, né, leva tempo. Eu demorei 14 anos para chegar até aqui. Não foi fácil, né? Foi muito aprendizado. Então, né, então eu te pergunto, você tem 14 anos, né, para testar? Ou você quer agora? Você tem 14 anos para perder? E a terceira opção que você tem é seguir pela escolha certa e se tornar uma professora de referência no trabalho pedagógico com o berçário. E eu sei, eu tenho certeza que você vai fazer a escolha certa e eu te espero do outro lado. Se tiver mais alguém que tenha alguma dúvida, algo para falar, vou ficar mais uns minutinhos aqui esperando vocês. Então, tá nas mãos de vocês, né? Essas três opções. Continuar fazendo do jeito que está sendo, que a gente sabe que não é fácil, né? E tentando fazer sozinha até que você aprender, mas vai levar um bom tempo, né? Como eu falei, 14 anos de experiência, todos, né, em 8 módulos de um curso, em encontro mensal para tirar dúvidas, mais uma comunidade. Não está vindo nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Aqui, né, qualquer dúvida, né, podem entrar em contato com os números anexados ao grupo. Acredito que todo mundo que está aqui assistindo está nos nossos grupos de WhatsApp. Então, eu vou me despedindo aqui e qualquer dúvida de vocês pode chamar nos grupos ali, os contatos oficiais, né, tá fixado no grupo. E como eu falei, né, eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu espero você do outro lado. Até então, um beijo.